Olá, pessoal, boa tarde. Para quem vai ver, boa tarde, né? Para quem vai ver, boa noite. Para quem vai ver, bom dia. Estamos aqui novamente com o programa Diálogos Acadêmicos. Eu e o prof. e Márcio Forte, em uma transição aí ao século XXI. Hoje nós vamos complementar a última live na questão aí dessa transição e vamos passar aí pela Segunda Guerra Mundial, pela bipolaridade, pela unipolaridade e pela transição multipolar. Tudo isso aqui para você no programa D3 Educacional, da editora D3 Educacional, numa parceria com a Multipolar, a plataforma Multipolar, não é isso, Márcio Forte? E então vamos fazer daquela forma que a gente vem fazendo, né? O Macito ele começa uma exposição, eu vou ouvindo essa exposição e vou fazendo aqui algumas questões para a gente fazer esse bate-papo e essa conversa nesse diálogo acadêmicos que vamos iniciar nesse momento. Então, vamos lá iniciar, né, começando aí com o Márcio Forte, que vai começar a sua exposição e a gente então vai fazendo os questionamentos aqui. Tudo bem, Márcio Forte, com você e com o México? Tudo bem, grandiosíssimo professor Edson Pires Dodge, tudo bem, tudo tranquilo? Vamos continuar a nossa exposição para abordar o que é a transição ao século XXI. Vamos abordar 4 grandes elementos, que é a Segunda Guerra Mundial, depois a bipolaridade, a unipolaridade e essa transição multipolar que vivemos desde 2008, um mundo muito mais híbrido, complexo, que resgata um pouco do seu complexo de muitos polos de poder. Então vamos abordar toda essa trajetória contemporânea e é um prazer nós da Plataforma Multipolar México ter essas interações profundas, intelectuais, geopolíticas e acadêmicas com a D3 Educacional. Dodge, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso e vamos então nessa abordagem aí que é muito necessária do que está ocorrendo no mundo atualmente. Tudo isso vem, não é como a história, né? Não é de hoje, a história ela é linear, o avanço é constante, as transformações também, e o mundo, diante dessa transição, século XXI. Mas antes de falar do século XXI, nós não podemos esquecer que tem aí a Segunda Guerra Mundial no século XX. E ela, a Segunda Guerra Mundial, que é consequência da Primeira Guerra Mundial. E agora? Para onde iremos? Uma pergunta que todo mundo faz e que a resposta não é tão simples. Mas antes de tudo isso, vamos começar aí com a exposição do Márcio Forte, para a gente começar a compreender tudo isso que já passou e o que está acontecendo e que vai vir por aí. Não é isso, Márcio Forte? É com você. É isso mesmo, Dodge. Vamos abordar, iniciando pela Segunda Guerra Mundial, mas como você frisou, é impossível entender as conjunturas geopolíticas da Segunda Guerra Mundial se a gente não volta no que foi o fracasso da Liga das Nações, que é um embrião da ONU. E nessa mesma época nós tivemos a imposição do Tratado de Versalhes, que era uma profunda agressão ao orgulho nacional alemão. A Alemanha perdeu muitos territórios nessa Primeira Guerra Mundial, sem ser vencida na África e em outras regiões, apenas perdendo a guerra pelo agotamento dos seus recursos militares e financeiros e minerais ao longo do mundo, porque não tinha uma profundidade de colônias como tinha, por exemplo, os seus principais adversários geopolíticos, principalmente Londres, que era o hegemon daquela época. Então, a Alemanha perde o que é as suas posições orientais, que ficaram como partes da Polônia, e, além do que, muitas partes do que é
Hoje, a República Tcheca, como principalmente a região dos Sudetos, ficou parte integrante da República Tcheca, que eram regiões com uma enorme maioria étnica alemã. E, além disso, teve o veto anglo-francês ao sentimento pan-germanista da Áustria. É importante frisar que a Áustria se chamou, por um momento efímero, Áustria-Alemanha, porque a aspiração genuína, espontânea da população da Áustria era essa reunificação com a Alemanha, mas após a implosão do Império Austro-Húngaro, que foi em 1918, teve o veto dos vencedores, principalmente de Paris e de Londres, e a Áustria teve que abandonar esse seu impulso irredentista de reintegrar a uma grande pátria alemã, e todo o sentimento pan-germanista foi perseguido dentro da Áustria. E também é importante frisar o antagonismo do Congresso dos Estados Unidos para a Liga das Nações, e todos esses elementos foram importantes, jogaram um papel de enorme relevância para que tivéssemos a eclosão da Segunda Guerra Mundial, porque a imposição de Versalhes foi a continuação da guerra através do elemento diplomático, e a Segunda Guerra Mundial é apenas uma continuidade do que foi aquele enfrentamento catastrófico na Primeira Guerra Mundial. Dito isso, nós temos aqui a Segunda Guerra Mundial, que inicia com a invasão da Alemanha da Polônia em 1939, mas também é importante frisar que a União Soviética invade a Romênia em 28 de junho de 1940, e depois nós temos um impulso de uma reconquista romena sobre a região da Bessarabia histórica, um ano depois, com o movimento militar de Ion Antonescu, que tenta resgatar grandes partes da Moldávia, da Bessarabia histórica. Então, a Segunda Guerra Mundial acaba sendo um enfrentamento, além de polos de poder contraditórios, também um caminho pelos seus territórios históricos. A Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Alemanha, também a União Soviética, que se posiciona como um player importante no cenário geopolítico mundial. A Inglaterra vai perdendo o seu poderio, e ao longo dos desenlaces da Segunda Guerra Mundial, nós temos a transferência do bastão de Londres para Washington. Então, nós temos essa transferência da paz inglesa para a paz estadunidense, e isso é importantíssimo para que nós entendêssemos o jogo da geopolítica que vai desenhar esse mundo depois bipolar. Depois da Segunda Guerra Mundial, temos duas intervenções dos Estados Unidos, uma na Guatemala contra o Jacobo Arbenz e contra o Irã, do professor Mossadegh, e os ingleses não conseguem dar conta sozinho desse processo de nacionalização dos recursos petrolíferos do Irã, e aí eles pedem o auxílio para os hermanos Dulles, que eram o líder da CIA, e aí a CIA e o Serviço Secreto Inglês, o MI6, eles orquestram um golpe militar contra Mossadegh em 1953, que é a Operação Ajax. No Irã é conhecido como visto Hashd Mordad, e aí é onde tem o elemento prático dessa transferência do bastão de Londres para Washington. Nesse período, inaugura o que é um mundo bipolar, com os cimentos da criação da OTAN, 6 anos antes do Pacto de Varsóvia. É importante frisar que antes da existência desse Pacto da Varsóvia, que foi uma organização militar capitaneada por Moscou, na época ainda era a União Soviética, antes tem a OTAN, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, que é comandada pelos Estados Unidos. Então, aí nasce o cimento do mundo bipolar, que eram dois projetos antagônicos de mundo, um mais controlado pela União Soviética, outro pelos Estados Unidos, mas também é importante frisar que mesmo que nós tivéssemos duas superpotências, os Estados Unidos ainda gozavam de um protagonismo geopolítico maior do que a União Soviética, porque as instituições como a ONU, o Banco Mundial, o FMI, todas essas corporações tinham muito mais presença em Washington DC,
Então, os Estados Unidos tinham muito mais presença, tinha muito mais respaldo de todas essas entidades, instituições do que a União Soviética, e as intervenções de Washington eram muito mais profundas do que essa ingerência soviética no mundo. Então, é muito importante frisar que, embora o mundo se dividiu em duas superpotências, os Estados Unidos tinham uma maior presença mundial através da sua hegemonia do dólar, através das instituições, do seu componente militar, e a União Soviética não conseguiu consolidar o que é essa analogia entre a indústria militar e a indústria civil, que também foi um dos elementos para a debacle da União Soviética no final do século XXI. E aí nós íamos ter a implosão do que compunha esse Estado supranacional soviético em 90, 91, e três fenômenos geopolíticos são importantes para o início da unipolaridade. Primeiramente, é a caída do Muro de Berlim, que pavimentou o caminho para a debacle dos regimes da Romênia, do Nicolae Ceausescu, da Bulgária, da Polônia. Todos os aliados e alguns supostos aliados da União Soviética foram caindo um por um. Outros o próprio desmoronamento das fronteiras do que compunha a União Soviética, com a independência de 14 países. Ucrânia, Belarus, toda a Ásia Central, Tajiquistão, Uzbequistão e também a região do Cáucaso, que é Geórgia, Armênia e Azerbaijão moderno. E além disso, nós temos a invasão dos Estados Unidos na Guerra do Golfo, que foi o bombardeio contra Bagdá que causou a morte de 150 mil pessoas, onde o Saddam Hussein tentou invadir o Kuwait e não conseguiu, teve a rejeição dos Estados Unidos. Então, esses três elementos orquestram o início da unipolaridade que vai marcar a década de 90, a última década do século XX. E aí, a OTAN, que nasceu antes do Pacto de Varsóvia, mostrou ao mundo ao que veio quando bombardeou a Sérvia no projeto de desintegração, não apenas da ex-Jugoslávia, mas também da Sérvia histórica. E aqui retratamos tudo aos detalhes, aos pormenores no livro Sérvia, uma nação mutilada, que fizemos com a D3 Educacional. A Sérvia é totalmente mutilada, perde grandes possessões territoriais históricas, como Kosovo, que é o bastião da sua civilização, além se cria algumas entidades políticas artificiais, como a Bósnia-Herzegovina e depois Montenegro. Nessa época também nasce o que é a República da Macedônia do Norte. Então, nós temos esse processo de independências desenfrenadas para diminuir a soberania e atores geopolíticos interessantes que poderiam fazer ao futuro uma oposição a esse projeto unipolar desenfreado. Então, para os geoestrategas dos Estados Unidos, como Brzezinski e Heinrich Kissinger, era necessário desmantelar qualquer polo de poder que no futuro pudesse fazer uma objeção a essa unipolaridade, e a Sérvia representava uma ponte russa numa região altamente geoestratégica, como que é os Balcãs, o leste europeu, e poderia orquestrar um cinturão ortodoxo confessional oriental aliado de Moscou, que no futuro poderia ser um polo de poder soberano e contra essa OTAN. Então, é importante sentar as bases do que foi esse mundo unipolar, e não é nenhuma casualidade que o século acabasse com uma guerra em Kosovo e iniciasse com outra guerra no Afeganistão, a invasão do Afeganistão e depois do Iraque, porque tudo isso fazem parte integrante do projeto do novo século estadunidense de 96, que era o projeto desses neocons, do combo Clinton, do combo Bush,
que também está acoplado com a doutrina Wolfowitz de sepultar, de abortar qualquer polo de poder soberano na Eurásia, que no futuro poderia orquestrar alianças geoestratégicas para ser um obstáculo a essa unipolaridade desenfreada. Então, todas essas guerras, essas intervenções, como na Sérvia, no Afeganistão, no Iraque e depois na Líbia, com a destituição de Gaddafi e a tentativa de sepultar uma soberania na Síria, todas elas são partes integrantes desses projetos de um novo século estadunidense que está acoplado com a doutrina Wolfowitz, que ressuscita o que são as doutrinas tanto do Destino Manifesto como a doutrina da geopolítica de Mackinder e de Spiegelman, de orquestrar o domínio total da Eurásia e de outras regiões geoestratégicas para os Estados Unidos, como também nossa América Latina, o que é o cinturão euroasiático, a Europa Oriental e todo aquele mar do sul da China, o que é o cinturão para orquestrar o checkmate contra os três principais adversários geopolíticos dos Estados Unidos, como é principalmente a Rússia, a China e o Irã, nas atuais conjunturas geopolíticas. Vou aqui seguir nas nossas diapositivas, e agora nós temos a transição multipolar. A transição multipolar... Antes, viu, Macedo, não sei se eu vou... se tudo bem eu já fazer uma questão agora, ou você prefere deixar tudo para o final? Pode ser agora, melhor, agora. Certo. Então, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, ela destrói o fascismo, né? o nazismo, com a Alemanha, mas fortalece sobremaneira os Estados Unidos e a União Soviética. Aí a bipolaridade que você colocou aí. Agora, logo depois dessa bipolaridade, nós temos o fato de que a União Soviética ela passa por um desfalecimento, né? Quer dizer, ela se esvasa, né? Ela começa a desmoronar no sentido dos territórios, outros países surgindo, enfim, o fim da União Soviética para chegar na Rússia, né? Durante esse desfalecimento todo, desse acontecimento que está lá na União Soviética, isso abriu caminho para os Estados Unidos encaminhar as invasões que você citou, né? E depois a unipolaridade. Enquanto isso, a Rússia fortalecia no seu armamento, investia muito aí, já investia antes, passou a investir mais, mas os Estados Unidos também investiu em armamento, né? E, além de tudo, investiu também no avanço na região para chegar aí na bipolaridade. A consequência dessa questão da União Soviética ser desfacelada, né? É por aí que a gente pode pensar que os Estados Unidos encontrou o caminho para a unipolaridade, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, foi o avanço dos Estados Unidos mesmo que incorporou essa unipolaridade, independente do problema que a União Soviética estava vivendo. Como é que você pensa isso? Na verdade, são elementos que têm tudo a ver, estão totalmente ligados, porque essa implosão do que foi o desmoronamento das fronteiras da União Soviética concedeu aos Estados Unidos uma profundidade geopolítica. Nessa mesma era, ele projetou influência em todas essas novas repúblicas que se criou, e em algumas delas, como principalmente as mais importantes e sobressalientes, como é a Ucrânia, ele projetou uma retórica anti-russa, aproveitando certos elementos esparsos de outras estratégias do passado, como principalmente do Império Austro-Húngaro, para
criar uma ideia de uma identidade ucraniana anti-russa. E ele também fez isso em outras áreas, como por exemplo, na Geórgia, elaborando uma retórica também anti-russa e projetando a sua influência através de ONGs, através de certas organizações, para defender os seus interesses geoestratégicos em detrimento do que era os interesses russos nessa região. E além do que, dentro da própria Rússia, os Estados Unidos, com seus assessores, tanto militares como principalmente econômicos, os Chicago Boys, dos Milton Friedmistas, eles foram por trás de toda a cúpula do Boris Yeltsin. E todas essas privatizações desenfreadas que se deram a cabo na Rússia dos anos 90 causaram a crise do rubro de 98, que destruíram a economia russa, criaram uma série de magnatas espúrios, com muitos deles com dupla nacionalidade, que foram os quadros por trás que sabotaram a economia russa e os interesses nacionais que antes, inclusive muito antes de 80, de 70, eram defendidos pelo Estado russo. Então, foi uma destruição tanto da soberania russa, como do espaço russo, como do protagonismo russo no cenário geopolítico internacional. É claro que a União Soviética tinha uma série de problemas estruturais, não representava o que era a alma russa. No entanto, essa implosão territorial deixou muitos russos étnicos fora das suas fronteiras. E o principal argumento pelo qual o Vladimir Putin, que é o atual presidente da Federação Russa, ele expõe que a destruição da União Soviética foi o principal crime geopolítico do século XXI, foi por dois elementos principais. Primeiro foi que muitos russos étnicos eles dormiram dentro das fronteiras, eles acordaram desprotegidos de uma proteção estatal. Então, isso é o principal elemento que estabelece que foi um crime geopolítico profundo. Segundo, foi a perda de soberania geopolítica que, pelo menos, decretava um mundo multipolar. Sem a União Soviética, sem essa profundidade geopolítica que dava todos esses estados, os Estados Unidos puderam projetar sua influência através de instituições, através de todos esses estados que foram criados nos anos 90, muitos deles sem respaldo histórico, sem uma profundidade étnica, cultural, como, por exemplo, o caso da Ucrânia, e criou todo esse cenário plausível para essa guerra que vivemos desde 2022. Então, com certeza, essa implosão das fronteiras soviéticas, mesmo que tivesse muitos erros administrativos, no Cáucaso, na Bessarávia e também na região da Ásia Central, foi um profundo choque para os interesses geoestratégicos dos russos nacionalistas, não dessa cúpula mais soviética internacionalista, por assim dizer. Muito bem, perfeito. Então, vamos prosseguir. Eu acho que a questão mais central agora, nesse momento, era essa mesma, né? Porque isso explica, né, bastante, na sua resposta, os caminhos abertos para os Estados Unidos e para a unipolaridade, né? Mas nós não podemos esquecer que, embora essa explosão na Rússia acontecendo, a própria Rússia também não ficou parada no tempo, né? Não ficou presa nessa perda de território e de país, enfim, acontecendo, mesmo com o avanço da OTAN nesses países, né? Tanto é que agora nós estamos aqui para fazer a transição, né? Quer dizer, da unipolaridade para a multipolaridade. E acho que agora que você vai falar sobre essa transição. Então, vamos olhar primeiro essa transição para a gente buscar aí mais algumas questões. Tom.
Exatamente. Aqui nós temos a transição, já está grande, né, a página aqui. A transição entre 91 e 2008, como eu falei, as 2 décadas de uma unipolaridade restrita, onde o Império atuou impunemente, causando guerras. A primeira delas foi na Sérvia, como a gente fala no livro aqui, aos detalhes. As intervenções no Afeganistão e no Iraque. E desde 2005, o mundo dava sinais que já não ia aceitar esse mundo unipolar regido por um Estado que se acredita ser essa policia do mundo, sustentado por uma doutrina do Destino Manifesto de corte calvinista, que sustenta a crença que os Estados Unidos é o país eleito por Deus para governar o mundo, e baixo esses preceitos ele está destinado a cometer todo tipo de atrocidades, crimes, e o que tem sido recorrente nos últimos 3 séculos. Então, em 2005, se dá cabo uma mudança estrutural no governo do Irã, aonde a nova guarda revolucionária chega ao poder. É um grupo de jovens muito mais nacionalistas, que não querem fazer parcerias geoestratégicas e concessões aos Estados Unidos. É uma camada de jovens que foi muito impactada pela guerra contra o Iraque dos Saddam Hussein, que recebeu forte respaldo dos Estados Unidos. É importante frisar este detalhe. É uma camada de jovens que resgata alguns elementos identitários do Irã ancestral, Zoroastra. Então, é uma camada de jovens com uma concepção neo-safávida, de dizer, de voltar a um Irã protagônico no sistema internacional de Estados, e eles apenas almejam resgatar o seu peso histórico 7 vezes milenário. Neste momento, eles estabelecem a eliminação de alguns elementos de infiltração que haviam permanecido nas estruturas de poder do Irã desde a época do Shah, como, por exemplo, toda a máfia de Rafik Jassani e de Sadek Khalkhali. Então, o Irã, nesse momento, com a subida ao poder de Mahmoud Ahmadinejad e depois dos seus sucessores, consegue consolidar uma camada neo-safávida, e aí vem toda uma integração regional com a Síria de Assad, com certos elementos pan-iranistas dentro do Iraque, também do Líbano. Então, o Irã começa a ter essas redes internacionais dessa resistência ante a projeção dos Estados Unidos na Ásia Ocidental, e também começa a ter mais acercamento econômico e geopolítico com as 2 potências também importantes, que é a Rússia e China. Então, já nesses anos, já dá uma integração regional forte para que no futuro pudesse formar um bloco contra esse domínio hegemônico dos Estados Unidos. E depois, em 2007, tem o discurso de Vladimir Putin na Conferência de Munique, que ele lança nos bastidores que já não iria aceitar um mundo unipolar regido por esse domínio irrestrito dos Estados Unidos. E aí é onde o Putin começa a ser difamado nos meios massivos de comunicação. Um ano depois, em 2008, tem a quebra da Bolsa de Valores, que coincide com as Olimpíadas. E aqui é importante estabelecer a analogia entre os esportes e a geopolítica, que na abertura dos Jogos de Pequim, a China lança uma mensagem que chegou para ficar. E a China quer apenas o seu devido lugar no hall das superpotências históricas, como, por exemplo, também o Irã. Então, na abertura, veio todo um projeto renascentista de redenção da nação chinesa na arquitetura de forças. Então, é importante entender essas dinâmicas simbólicas dos grandes fenômenos esportivos também. A China entrou na OMC em 2001 e já dava sinais que ia ser a principal potência geoeconômica do mundo, como está consolidando nos nossos tempos. E todas essas projeções nacionais do Irã, da China e da Rússia colocam em xeque
o projeto do novo século estadunidense que nasce com o combo Clinton e com o combo Bush, que nasceu também pela doutrina Wolfowitz, com Dick Cheney, com Bush, com todos esses personagens que queriam continuar, que o século XXI fosse o novo século desse domínio irrestrito dos Estados Unidos. No entanto, eles perdem a guerra na Síria. Esses três principais adversários geopolíticos conseguem sair vitoriosos com o respaldo ao Assad. E isso é um ponto de inflexão, porque a Síria é uma peça intrínseca desse eixo da resistência que está por trás, na liderança, precisamente, a China, tanto a Rússia como o Irã. Então, aí é que nasce totalmente essa transição rumo ao mundo multipolar, que tem nessa guerra da Síria um elemento central. A vitória de Pequim, de Teherã e de Moscou é importantíssimo para entender essa transição multipolar que tem os seus embriões já em 2005, 2007 e 2008, com esses elementos transcendentais na estrutura interna da Rússia, com o Putin fazendo esse grande expurgo dos elementos neoliberais que fizeram a festa com Boris Yeltsin, o Irã com essa nova camada revolucionária neo-safávida e a China com esse forte crescimento e querendo resgatar o seu peso histórico geopolítico. E aí nós temos, nessa transição rumo ao mundo multipolar, nós temos uma bipolaridade de blocos enfrentados. De um lado, nós temos o cio-atlantismo do arco transatlântico da Anglósfera, que é esse eixo Washington-Londres. E, de outro lado, nós temos a tripla entente euroasiática, quer dizer, a tríplice entente euroasiática, que corresponde nada mais do que uma aliança geoestratégica abrangente entre os principais adversários e rivais geopolíticos dos Estados Unidos no cenário internacional, que são o Irã, a Rússia e a China. E esse era a principal pesadilha dos grandes geoestrategas dos Estados Unidos, como Brzezinski, Henry Kissinger, assim como outros do passado, como Spigman e Mackinder, tanto o inglês como os estadunidenses. Eles sempre trataram de enfrentar essas grandes potências, porque uma integração euroasiática ia colocar em xeque todos os interesses geoestratégicos desse eixo da Anglósfera. Então, de um lado, nós temos toda essa estrutura da União Europeia, que ela tem nos seus precursores ideológicos elementos que estavam implicados com os serviços secretos de Londres e de Washington, como, por exemplo, Richard Carnegie e Jean Monnet. E, de outro lado, nós temos todo esse trem euroasiático capitaneado pela liderança nacionalista de China, Irã e Rússia. Então, aqui nós temos dois blocos enfrentados e a geopolítica contemporânea se resume a esse choque de poderes entre um e outro. E, nesse aspecto, é importante frisar que a União Europeia, na prática, ela funciona meramente como uma comissão de relações exteriores da OTAN. E o que é a OTAN? A OTAN representa o expansionismo, um instrumento do expansionismo dos Estados Unidos, globalizando o seu poderio militar e bélico, assediando os seus três principais competidores, que são a Rússia, o Irã e a China. E a OTAN, por sua vez, está totalmente subordinada ao complexo militar e industrial dos Estados Unidos. Ou seja, não há soberania para os países europeus. As ordens vêm de Washington. Então, nesta conjuntura, nós podemos chegar à conclusão que a União Europeia não é mais que um Porto Rico 2.0, porque está totalmente subordinado a essas estruturas de poder que vêm de Washington DC.
Então, é muito importante estabelecer este elemento para entender a geopolítica contemporânea. E aqui nós temos o desespero do Tio Sam, que é a integração entre seus três principais concorrentes que representam um pesadelo. Como eu frisei antes, a doutrina Wolfowitz de 92, que inaugurou esse mundo unipolar dos anos 90, na última década do século anterior, tinha como seu principal objetivo impedir uma integração geopolítica e euroasiática entre as suas principais potências, que são a Rússia, a China e o Irã. E atualmente isso está acontecendo, e isso causa um profundo desespero em Washington, que vai ter que consolidar a retaguarda do seu império nos resquícios da doutrina Monroe na América Latina e no seu Porto Rico 2.0, que é precisamente essas fortalezas territoriais que ela tem nesses centros de poder na Europa, como, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, em Paris, que são países ocupados, alguns deles militarmente, inclusive, como a Alemanha, que tem 118 bases militares dos Estados Unidos. A Itália tem uma principal base, que é no sul, na região na ilha ali perto de Nápoles, na Sicília, que é a base militar de Aviano, que consegue controlar toda a Península Itálica. Então, a Europa é um território ocupado, tanto na parte institucional como na parte militar e bélica. Então, não há soberania para essa estrutura supranacional que está em Bruxelas, na Bélgica, que é essa União Europeia, que tem como seus precursores ideológicos e seus pais fundadores elementos que estiveram muito implicados com esses serviços secretos, tanto de Washington como de Londres. E aqui nós temos, para entender o que é essa tríplice entente euroasiática, não são três países qualquer, são três estados-civilizações, são três estados que têm os seus respectivos grandes espaços territoriais. A Rússia, por exemplo, é o gigante euroasiático que nasce com a Rus de Kiev. É o império de todas as Rússias, Belarus, a Rússia branca, a Rússia roja, e é uma civilização eslava, ortodoxa, oriental, septentrional, euroasiática. O Irã, por sua vez, é na tal conjuntura, com essa nova camada, nessa nova guarda revolucionária, é o Estado neo-safávida, é o Eram Shah, que conecta com o Império da Luz dos Arianos, dessa civilização zoroastrachita que nasce com a integração dinástica aquemênida com Ciro o Grande, que passa por Xerxes, que passa pelos Safávidas, pelos Arsácidas, por todas essas grandes dinastias que governaram o Irã através de 7 milênios de história. A China, por sua vez, é a pátria neo-confucionista taoísta. Eles se consideram ser o império do meio entre o céu e a terra, o império celestial, a civilização cínica. Então, são três estados que têm um profundo conceito civilizacional que transcende milênios. E essa integração, essa analogia entre elementos civilizacionais e geopolíticos, essa integração entre os três principais atores geopolíticos da Ásia e da Europa, é o que realmente causa essa transição multipolar, porque não são países periféricos, com todo respeito, são países que têm grandes componentes militares, demográficos, comerciais, que jogam um papel de muita importância na conjuntura econômica, geopolítica e militar do nosso planeta Terra. E isso causa que o centro da gravidade geopolítica está retornando a potências multimilenares euroasiáticas, como sempre foi ao longo da história, ou seja, está voltando à sua normalidade desde tempos imemoriais, com exceção do período da hegemonia da anglósfera, que, como nós vimos na classe anterior, foi entre 1790 até 2008 aproximadamente. Então, a história está voltando à sua normalidade com essas potências em seus processos de
voltar a ocupar os seus devidos lugares no hall das superpotências históricas. E nessa transição entre o mundo unipolar e multipolar, nós temos também o choque entre harmonia e hegemonia. Multipolaridade contra unipolaridade. Enquanto que a multipolaridade advoga por uma harmonia entre polos de poder independentes ancorados em uma perspectiva civilizacional, sendo a ordem da soberania dos povos, a unipolaridade tenta sustentar a toda custa a hegemonia da anglósfera com suas jaulas unipolaristas. As suas jaulas unipolaristas, que aqui nós temos a neomonoísta, que é na América Latina, que subjuga os países latino-americanos como seu quintal, que em espanhol nós conhecemos como seu pátio traseiro. Então, tem um profundo controle institucional contra todas as nações latino-americanas, México, Chile, Colômbia. Por exemplo, o coração da América do Sul está totalmente comandada por bases militares dos Estados Unidos. O Peru tem 8 bases, a Colômbia 7, o Panamá tem 12 bases militares, o Equador tem uma base em Manta. Nós temos a jaula carneirista na Europa, que, como já falamos aqui nessa transmissão, estabelece que a Europa seja um Porto Rico 2.0 e impede que a Europa reaja e se estabeleça como um polo de poder soberano e independente. Então, esse domínio de Washington na Europa impede que a Europa tenha realmente seus respectivos polos de poder independentes e soberanos na conjuntura geopolítica internacional. Uma outra jaula, uma outra prisão no mundo é o Conselho de Segurança do Golfo Pérsico, que é toda essa rede desses países, dessas monarquias absolutistas, wahhabis do Golfo Pérsico, contra essa projeção iraniana, algo que nasceu na conjuntura da guerra Irã-Iraque e também nessa exportação dos ideais da Revolução do Irã de 1979. Então, é mais ou menos uma contenção a esse cinturão xiita pan-iranista que estava se desenvolvendo ao longo dos anos 80, com essa exportação dos ideais revolucionários do Irã, e também agora um pouco com essa projeção do Irã mais na sua área de influência natural, histórica, que é a Ásia Ocidental. Então, esse Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, que tem como líder a Arábia Saudita, é uma outra jaula unipolarista. O AFRICOM é o controle militar do exército dos Estados Unidos na África, e o Quad. O Quad é um cerco à China que consegue unir a Índia, a Austrália, a Nova Zelândia e a Inglaterra contra essa projeção da China tanto no Oceano Índico como no Oceano Pacífico. E aqui, já para terminar, nós temos os obstáculos à multipolaridade, que são 5. O primeiro, como eu já frisei em outras intervenções, são as quase 1.000 bases dos Estados Unidos que estão cercando os seus principais competidores, que é a China, a Irã e a Rússia, e também na nossa região, ocupa a Colômbia, o Peru e o Panamá. Todo o coração sul-americano está ocupado por essas bases militares dos Estados Unidos. No 2, nós temos essa hegemonia dólar-cêntrica no sistema geofinanceiro, que é o famoso petrodólar. Número 3, o poder das grandes corporações geofinanceiras, que estabelece o mundo atual como uma plutocracia oligárquica, bancocrática, monopolística, quase sem precedentes ao longo da história. 4, o obstáculo seria esse monopólio da mídia corporativa, que é comandada pelas grandes corporações geofinanceiras. E o 5 representam a 5ª e 6ª coluna, que são uns quadros, as figuras
estacionadas nos seus países que operam contra a soberania nacional. Então, são essas penetrações dessas grandes corporações financeiras, ONGs e outras entidades que sabotam essa soberania, essa projeção soberanista nos respectivos países. Aqui nós temos o globo separado por polos civilizacionais. Nós temos a América Latina, a África subsaariana, a Europa Oriental acoplada com o que os territórios da ex-União Soviética, a civilização iraniana, indiana e chinesa, que conformam 3 grandes polos de poder civilizacionais. Nós temos a Indonésia, que compõe uma região à parte, a Europa Latina, nós temos a parte da Europa Eslava, a Europa Oriental pan-romena. Então, nós temos aqui o mundo separado por polos civilizacionais. E na Europa, nós temos mais particularmente um choque entre a Europa superficial e profunda. A superficial é a Europa que foi desenhada pelos precursores ideológicos da União Europeia, que foram Jean Monnet e Richard Calergi. Representa uma Europa unipolar, laicista, que representa um apêndice da projeção geopolítica dos Estados Unidos. Por outro lado, nós temos a Europa profunda, uma Europa cristã multipolar, soberana, ancorada na civilização greco-romana com os devidos aportes culturais aquemênidas. Por quê? Porque durante a Pérsia helenística se deu uma profunda interação cultural entre o Irã, Aquemênida e Sassânida e os respectivos reinos cristãos da Europa, como os principados romanos medievais, a Europa peninsular itálica, o Império Sacro, o Império Romano Germânico. Então, se deu uma profunda interação que moldou o que é esse espírito desse elemento cultural e histórico que formou o que é a Europa, que nós aprendemos a reconhecer como Europa. E aqui nós temos esses dois projetos antagônicos para a Europa. Aqui nós temos à esquerda os precursores ideológicos, os padres fundadores da União Europeia, Richard Calergi e Jean Monnet, e, por outro lado, nós temos Cornelius Zelaya Codreanu e Antonescu, que foram os principais antagonistas dessa integração que acabou estabelecendo a Europa como um apêndice da projeção geopolítica dos Estados Unidos. Então, nós temos dois projetos antagônicos para a Europa, um que sustenta a ideia que a Europa tem que ser realmente um polo de poder soberano, como defendia Ion Antonescu e Cornelius Zelaya Codreanu, e, por outro lado, uma Europa submissa aos interesses geoestratégicos dessas grandes corporações geofinanceiras de Londres e de Washington, D.C. Então, é muito importante frisar que sempre houve essa resistência para essa Europa da atual tirania de Bruxelas. Aqui nós temos a necessidade de resgatar a Europa profunda, que é a greco-romana com os devidos aportes culturais aquemênidas, a cristandade continental com os devidos prelúdios mitraístas, porque também é importante frisar que antes da Europa ter uma identidade cristã, ela tinha elementos ancestrais mitraístas. Mitra foi uma antiga divindade europeia que jogou um papel importante em muitas concepções cristãs, como, por exemplo, o Natal. Então, nós temos a cultura latina mediterrânea, que jogou um papel importante também nos cimentos do Império Romano, os resquícios do antigo regime, que são importantes também para esses nacionalismos do período da Primavera dos Povos, também do momento interbélica, e também agora nesses renascimentos nacionalistas, e também resgatar a lógica multipolar,
o protagonismo geopolítico de diferentes atores e expressões nacionais na Europa, como, por exemplo, a Sérvia, a Romênia, a França, a Espanha na região ibérica, a Itália na Península Itálica, que são regiões que têm os seus respectivos polos de influência natural, que são atores relevantes na conjuntura, na arquitetura de forças na Europa, numa Europa soberana. Então, professor, esse é a abordagem que nós temos aqui para alavancar toda essa estrutura geopolítica contemporânea. Muito bem a exposição, acho que ficou muito bem explicado. E aí sobrou aqui algumas questões para a gente conversar. Não é inevitável também que, com essa política dos Estados Unidos buscando a unipolaridade, não abria aí, como de fato está ocorrendo, né, o próprio fim do seu império, quer dizer, tem como os Estados Unidos sair vencedor dessa política? Eu creio que não, né? Mas eu vou deixar para você tecer aí algumas questões sobre isso. E, ao mesmo tempo que esse avanço dos Estados Unidos vai acontecendo, você colocou bem a questão da China, da Rússia e do Irã. Nesse processo, a China buscou sua independência, né, digamos assim, comercial, né, econômica e tal. A Rússia, ela ainda não tem essa independência ou ela tem essa independência? Que esse é um debate que se faz, né? E, economicamente, o Irã aí me parece ser o mais fraco do eixo da tríplice aí, ou não é por aí, Márcio Forte? Ou seja, primeiro a decadência. Você compreendeu bem aí o que eu coloquei? Sim. Entendi. Então perfeito. O que você fala sobre isso aí? De fato, o Irã dos três é o mais fraco, é a corrente mais fraca dessa tríplice entente euroasiática, por isso precisamente que os Estados Unidos tentam primeiramente debilitar o Irã, porque se eles conseguem orquestrar uma mudança de governo no Irã, isso vai conceder aos Estados Unidos uma interessantíssima profundidade geoestratégica para operar contra a Rússia e depois contra a China, que já foi decretado como o principal inimigo geopolítico dos Estados Unidos para esse século XXI. Então, para que eles possam conduzir a sua guerra contra a China, é necessário romper essa aliança geoestratégica abrangente que a China tem com o Irã e com a Rússia. Então, eles vão sempre, primeiramente, contra os mais fracos. Foram contra a Líbia, tentaram contra a Síria, para depois operar contra o Irã, contra a Rússia, estão tentando, e depois é o checkmate contra a China. Tanto é que o general da OTAN, Franklin, em 2003, assumiu que ele tinha uma estratégia de invadir 5 países em 7 anos. O último seria o Irã, para depois tentar desmantelar essa estrutura soberanista na Rússia e depois fazer o checkmate contra a China. Conseguiram perder a guerra na Síria. O Irã e a Rússia venceram essa batalha contra esses grupos wahhabis que tentavam derrubar o presidente Bashar al-Assad. E a Síria, como eu falei, é um ponto de inflexão no eixo da resistência, que o Irã tem um potencial importante em toda essa estrutura na Ásia Ocidental. É, historicamente, o ator protagonista nessa região. Então, o Irã sempre foi o defensor dos bons valores, da boa
ordenança nessa região do mundo. E como você falou, os Estados Unidos estão em uma profunda decadência, tanto do ponto de vista institucional, como também do ponto de vista moral. O seu país vive grandes problemas de delinquência organizada. O país vive síndromes de metanfetamina em Chicago, em Connecticut, em outras cidades grandes. O país vive epidemias dessas outras drogas sintéticas. Então, é um país que é um país altamente em crise, que não consegue se sustentar, e ele apenas tem um prestígio no mundo pela hegemonia dólar-cêntrica no sistema internacional de estados, que também está decaída, porque o mundo vive um processo de desdolarização, e também pelas suas redes institucionais, e também por esses tentáculos das suas bases militares. Então, é nesse triplé que os Estados Unidos ainda sustenta esse poder hegemônico, mas isso está totalmente de capa caída, porque tem esse problema moral interno. E como você pode explicar um país que tem 6% da população mundial e consome 60% dos narcóticos no mundo? Isso é uma conjuntura, como está desfuncional toda a estrutura interna do país. Isso entende a razão pela qual os Estados Unidos vão da decadência para a debacle sem passar por uma civilização. É o único império deudor que tem uma dívida de 600% do seu produto interno bruto. É uma dívida impagável. Então, isso já nos dá essa conjuntura de como essa crise financeira, institucional, doméstica, moral, e no mundo também, porque está também perdendo muitos aliados geoestratégicos em muitas regiões altamente importantes, como, por exemplo, a Arábia Saudita, que já está, pouco a pouco, deixando de ser essa esfera de influência dos Estados Unidos. Sobre a Rússia, ela não tem essa margem de manobra que a China tem, por exemplo, mas do ponto de vista militar, bélico, ela está muito mais aprimorada do que os Estados Unidos com as suas armas hipersônicas. A Rússia tem uma interessantíssima estratégia de substituição de importações. É um país altamente grande e complexo, então eles conseguem estabelecer uma autarquia regional através dessa substituição de importações, tanto do ponto da Rússia Oriental, Asiática, com a Rússia Europeia. Eles produzem muitos tipos de queijo, conseguem ter um comércio com os países da Ásia Central, com o Irã, da Oceania. Então, essas estratégias contra a Rússia financeiras, esses bloqueios comerciais, não afetado a economia russa, e que ha tenido um efeito boomerang contra precisamente todas essas estruturas da Europa, e muitas empresas alemãs foram para a Malásia precisamente porque não afetado a Rússia, sino teve um efeito antagônico ao que pretendia os Estados Unidos. Então, embora a Rússia não tenha essa profundidade geoeconômica como a China, ela consegue se sobressair pela sua profundidade territorial e as suas estratégias de substituição de importações, e também nos seus comércios com os países da Ásia Central, da Ásia Ocidental e também da Oceania, que são fortes parceiros comerciais da Rússia.
e também a Índia, que compra muito gás natural e petróleo da Rússia. Muito bom. Acho que você fez deu uma resposta bem convincente, né? No sentido histórico mesmo, né? Você não está levantando hipóteses, né? Você está trazendo questões históricas, né? Mas aí você falou dos blocos enfrentados, né? As causas e efeitos, né, desse enfrentamento dos blocos, tanto por um lado como por o outro. O que podemos afirmar sobre esses enfrentamentos? O que teve de prático nesses enfrentamentos? E o que podemos afirmar da contribuição desses enfrentamentos para estar nessa realidade que nós estamos agora, onde os Estados Unidos, como você acabou de responder, está numa situação difícil, né? Internamente, externamente, mas, por outro lado, também a gente percebe também que a TRIPS aí tem o problema da Rússia com a Ucrânia, tem a questão da OTAN, né, que ajuda a Ucrânia, ou seja, isso é uma extensão do enfrentamento dos blocos, ou esses blocos já estão superados no que diz respeito a efeito e prática desses enfrentamentos que ocorreram e que ainda ocorrem? Qual é o efeito prático disso tudo? Bom, nesta transição entre o mundo unipolar e multipolar, como nós frisamos, se desenvolve esta bipolaridade de blocos enfrentados. E isto se manifesta em todos os conflitos que nós estamos tendo atualmente, como, por exemplo, entre a OTAN e a Rússia na Ucrânia, como, por exemplo, no Cáucaso Sul, entre a Artsakh, que é uma região armênia dentro do Azerbaijão, a região na Palestina com o Estado de Israel moderno, na parte da América Latina, a Venezuela com o Esequibo contra a Guiana ex-inglesa, né, que representa um tentáculo da anglósfera incrustado na nossa América Latina. Então, toda transição na polaridade em relações internacionais gera uma instabilidade geopolítica. E essa instabilidade se manifesta através desses conflitos geopolíticos que nós estamos tendo na atualidade. O caso mais exemplar talvez seja, como você frisou, a OTAN contra a Rússia na Ucrânia, que tem raízes históricas, geopolíticas, que se remonta a Mackinder, que sempre defendeu a tese da Rússia ser totalmente desmantelada em 41 pequenos estados para desmantelar essa soberania e todas as riquezas sejam capitaneadas por essas grandes corporações internacionais. Então, todos esses conflitos, eles se desenvolvem em todas essas regiões porque o mundo vive uma transição e toda transição na popularidade gera inevitavelmente uma profunda instabilidade geopolítica. Então, e também o caso da China em relação a Taiwan, que será tarde ou temprano, cedo ou tarde, um outro polo de enfrentamento entre, de um lado, os Estados Unidos e de outro lado, a China, que tenta resgatar uma província histórica que foi uma ilha rebelde que acabou sendo desintegrada na época da Guerra Fria. Então, isso é o que causa essa transição, essa profunda instabilidade geopolítica que se manifesta em todas essas crises estruturais, conflitos, alguns deles guerras totais, outros conflitos regionais a menos, mas sempre se cria essa tensão permanente nos bastidores. Certo. E isso traz aí uma outra questão, né? Porque, assim, internamente, o pós-Putin na Rússia
né? Para onde caminha a Rússia no pós-Putin? Porque, por outro lado, nos Estados Unidos, com o estabelecimento, né, da democracia americana, né, nós não temos aqui nos Estados Unidos, né, muita, digamos assim, disputa interna nesse poder, porque ou é republicano ou é os democratas. E a linha política, tanto de um como o outro, no que diz respeito da política externa, vai muito próxima, né? Não tem muitas diferenças. Haja vista o governo do Biden agora, comparando com o Trump, né? Quer dizer, as diferenças são mínimas, né? No que diz respeito à política externa, já vista aí a posição dos Estados Unidos diante da guerra de Israel-Palestina. Você não vê uma preocupação no pós-Putin na Rússia, da OTAN avançar mais ainda e conseguir estabelecer uma hegemonia política, ou a Rússia não depende de Putin para continuar existindo nesse caminho da multipolaridade? Na verdade, a Rússia tem que tentar desenvolver um sucessor que tenha essa linha de um equilibrista como o Putin, porque tem muitas figuras lá que são muito mais extremistas, radicais, que não conseguem entender o jogo interna da Rússia, que é muito problemática, tem muitas forças colindantes dentro da estrutura de poder do Kremlin. Então, é necessário, sim, desenvolver um sucessor que tenha esse princípio legalista, civilização, que entenda o que é a Rússia no cenário internacional, mas sem perder essa lógica operacional de um profundo pragmatismo geopolítico que tem Vladimir Putin. Não acredito que Medvedev seja um sucessor plausível, porque ele é muito mais extremista, radical, já declarou muitas atrocidades. Então, acredito que é necessário pensar em alguém que tenha um pensamento muito mais pragmático, mas que entenda o que é a Rússia no cenário internacional. Mas acredito que, pelo histórico de grandes líderes que nascem na Rússia, com certeza vai ter um que seja o sucessor de Putin. E a Rússia, sendo um estado civilização, um estado que tem uma cultura profunda, que tem grandes geopolitólogos, ela com certeza vai acabar consolidando um sucessor. E um dos favoritos é o líder do movimento imperial russo, o Mir, que tem uma visão muito mais conciliadora com os países da Europa Oriental, como a Sérvia, como a Bulgária, a Romênia, a Grécia também. Então, ele é mais um equilibrista, não é muito extremista, como, por exemplo, Medvedev e outros que estão nesse Kremlin. Então, ter uma versão de uma Rússia muito mais integradora, que consiga penetrar profundamente nesses países que compartilham com a Rússia uma visão de uma integração da Europa Oriental, e também sem perder os seus eixos na Eurásia, como, por exemplo, com o Irã e com a China, seja uma estratégia interessante para a Rússia no futuro. Porque se a Rússia cair na mão de um Boris Yeltsin 2.0, por exemplo, vai ser um caos para a Rússia, porque aí a Rússia vai ter que dar adeus a essa integração euroasiática, vai dar adeus ao que é esse cinturão dessa grande parceria estratégica com os países da Ásia Central, vai ter que dar adeus à cooperação de Xangai, ao BRICS Plus, e isso também pode pavimentar o caminho para uma desintegração da Rússia como nós conhecemos hoje. A Rússia pode se separar, tem muitas tentativas de independizar a região do Cáucaso Norte, a região da Rússia Oriental,
que tem uma composição étnica muito mais diferente do que essa Rússia eslava, branca, ortodoxa e cristã. Então, é muito preocupante o cenário para a Rússia se ela não consegue desenhar uma elite política que seja fiel a uma Rússia soberanista, tradicionalista e nacionalista no plano internacional de Estados. Então, é um componente muito interessante, é uma pergunta muito pertinente, porque se a Rússia cair na mão do eixo desses grandes magnatas internacionalistas vinculados com essas grandes corporações geofinanceiras, como, por exemplo, o ex-dono do Chelsea, ou alguns outros elementos, como este que morreu recentemente em São Petersburgo, ou na Sibéria, realmente a Rússia vai estar em más lençóis. Realmente tudo isso me remete a uma questão aí. Eu tenho mais duas questões para a gente buscar um encerramento. A sua exposição agora me trouxe uma outra questão, né, que diz o seguinte: nessa disputa interna russa, né, os Estados Unidos ganham terreno com essa disputa, evidentemente, né, com a OTAN, mas tem a China, né, que nesse meio está também sobre os dois olhares, né? Quer dizer, você citou Taiwan, por outro lado, a China também tem um olhar para a Rússia, né? Para o desenvolvimento político lá na Rússia também. Há uma contribuição que possa vir de lá, para até a continuidade do sucessor do Putin, como você colocou, dentro da linha putiniana mesmo, né? Mas isso traz uma questão. Fala-se muito que esses conflitos poderá desencadear numa terceira guerra mundial. Sim, é possível que desencadeie. Mas, ao mesmo tempo, essas disputas internas da Rússia, com também a situação dos Estados Unidos que você colocou, a realidade interna americana, isso não quer dizer que essa terceira guerra mundial está adiada ou por conta desses conflitos internos, ou seja, há que se resolver esses conflitos internos para ver quem é que de fato tem hegemonia, porque hoje, para dizer que estamos à porta aberta de uma guerra mundial, não podemos afirmar isso diante desses conflitos internos. Ou uma coisa não depende da outra. Isso quer dizer o seguinte: o mundo não chega na terceira guerra mundial pela via nuclear. Concorda comigo ou você acha que não? Que os conflitos internos podem ser superados, a hegemonia pode acontecer e esses conflitos podem mesmo chegar na terceira guerra mundial? Há caminho para isso ou há mais caminhos para resolver primeiro as questões internas, Macito? Bueno, uma guerra mundial nuclear, eu acredito que seja não totalmente inviável, porque a dissonância cognitiva desses grandes magnatas é totalmente espúria. Então, não podemos duvidar de nada. Muitos dizem que eles têm bunker, que eles já estão totalmente protegidos se isso aconteça. Não obstante, também é muito improvável que isso aconteça, porque seria dois blocos enfrentados que têm a capacidade de erradicar o mundo inúmeras vezes. Então, isso também é totalmente inviável e impensável, porque a capacidade nuclear, tanto dos Estados Unidos como da Rússia, é altamente mortífera. Por outro lado, alguns dizem que nós estamos vivendo a Primeira Guerra Mundial híbrida, ou seria parte integrante de uma Terceira Guerra Mundial com muitos polos de poder, guerras regionais que também fazem parte integrante de uma grande guerra mundial, que seria a Primeira Guerra Mundial híbrida, ou parte integrante de uma
Terceira Guerra Mundial, porque são grandes atores que estão em jogo. A estrutura de Bruxelas, vinculada com esse eixo Washington-Londres, e, do outro lado, essa aliança geoestratégica ampla entre Rússia, Irã e China. Então, são importantes atores que estão nessa conjuntura, e isso dá o caráter de uma grande guerra mundial. Não é um enfrentamento isolado entre dois atores regionais, como, por exemplo, foi a guerra entre El Salvador e Honduras, com todo respeito a esses países da América Central, mas o que nós estamos vivendo são pleitos de uma conjuntura de grande envergadura. Então, quem está por trás ou são grandes atores estatais ou grandes corporações geofinanceiras que realmente dão as cartas. Então, é muito plausível que nós estamos vivendo uma primeira guerra mundial híbrida, que seria parte integrante dessa terceira guerra mundial. Claro que não é um choque direto nuclear quente entre as principais potências, mas já é parte integrante dessa lógica operacional entre um bloco que está destinado a manter uma caduca e obsoleta unipolaridade e outro bloco que está tentando estabelecer e depois consolidar um mundo regido pela lógica multipolar. É isso que está em jogo nesses conflitos que nós estamos tendo em todos os cantos do nosso globo terráqueo, como os que nós frisamos aqui, né? No Cáucaso do Sul, entre Armênia e Azerbaijão, na Eurásia, entre China e Rússia de um lado, e de outro lado, Taiwan e Ucrânia, que são sustentados pelo esse eixo Washington-Londres, e também na nossa América Latina, esse irredentíssimo da Venezuela, com projeções no Essequibo, para erradicar um tentáculo da anglósfera, que é esse controle da Guiana sobre esse território. Então, é basicamente isso que nós temos no mundo. Também esse choque entre Israel moderno e a Palestina, que também é um caso mal resolvido de outras eras, que também faz parte integrante dessa lógica, porque não existiria esse Estado de Israel moderno se não fosse toda essa hegemonia da anglósfera, como nós fizemos em outras transmissões. Então, é isso que está em jogo nesse mundo híbrido multipolar. Perfeito. Para terminar, e essa questão vai nos remeter à próxima live que nós vamos fazer, que eu estou propondo aqui, que é fazer aqui agora uma busca da geopolítica da América Latina, né? Começando aqui pelo Brasil e aí pelo México. O Brasil está na BRICS, né? Quer dizer, participa já com a China, África, enfim, tem a questão aí da BRICS, né? O México também está numa outra esfera, mas somando tudo isso, você vê perspectiva para a gente abrir uma live para discutir o papel da América Latina, partindo do Brasil e aí do México, para a gente tecer um pouco sobre a geopolítica latina nesse mundo multipolar, Macito? Sim, claro, é um interessantíssimo tema. O papel que joga a nossa América Latina amada nessa construção do mundo multipolar, porque temos os componentes, o potencial para ser um polo soberano e independente nessa nova arquitetura de forças que o mundo está tentando consolidar. Então, México, Brasil e Argentina, que são os três principais atores da nossa região, podem orquestrar uma espécie de uma tríplice entente latino-americana que conduzam a nossa região para deixar de ser esse quintal dos Estados Unidos e ser realmente um polo de poder soberano autárquico, porque temos todo o potencial, temos minério, temos riquezas naturais, temos abundância de água, temos riqueza de urânio, de outros componentes. Então, é possível estabelecer uma autarquia regional através de um bloco geopolítico latino-americano com uma concepção civilizacional que seja realmente um polo de poder independente num mundo regido pela ordem da soberania dos povos. Então, o México, com a sua liderança, com a sua doutrina estrada geopolítica, o Brasil também,
que tem grandes diplomatas da Argentina com seu cinturão, são as 3 principais potências da área, o gigante da América do Sul, que é o Brasil, a Argentina, que é a pátria bicontinental, porque tem zonas da Antártica, o México, que é a nação norte centro-americana, que tem grandes possessões na América Central na sua história. Então, com certeza, é uma live com um grande componente que nós vamos fazer, porque realmente nós temos que pavimentar o caminho para que a nossa Latinoamérica amada, a nossa maiúscula América, tenha o seu despertar nacionalista, como está tendo a África, com Mali, com Níger, com Burkina Faso, com Guiné, com Conakry, com Senegal, porque nós estamos perdendo tempo na nossa América Latina, somos a última região a se libertar dessa jaula unipolarista no mundo. Então, realmente, é uma live que tem muito, muito conteúdo para abordar, porque a nossa maiúscula América necessita ser, sí ou sí, um polo de poder naciente e soberano em este mundo naciente multipolar. Muito bem. Então, deixamos aí já o próximo tema encaminhado, né? Como você frisou, é muito conteúdo, né? Com certeza não será uma live só, assim como não foi uma só para discutir essa transição toda que nós discutimos nesses programas todos que a gente vem fazendo. E a América Latina, com certeza, envolverá bastante trabalho para poder montar esse conteúdo todo e desenvolver essa realidade que você citou bem, de sair do quintal e da jaula para o mundo multipolar, não é? Da nossa amada América Latina. Então, ficamos assim, para organizar uma próxima live, nesse viés aí, com esse tema, com essa busca para os caminhos latinos nesse mundo multipolar, Márcio Forte. Assim, estamos encerrando mais uma live aqui nessa parceria, né, entre a plataforma Multipolar e a editora D3 Educacional. Lembrando, né, que o Macito citou o livro, Serve uma Nação Mutilada, né? Está aí o livro, que é do próprio Márcio Forte, publicado pela editora D3 Educacional. Você encontra esse livro na loja virtual da editora D3 Educacional, como em livrarias, em todas as plataformas de vendas. Você encontra o livro, e que a gente deixa aqui como leitura, né, para aprofundar essas questões todas que foram colocadas aqui. E lembrando que nossas lives acontecem dentro do programa Diálogos Acadêmicos, que é um programa já de um certo tempo, que a editora D3 Educacional mantém aqui no seu canal do YouTube, né? Então, convidamos você para a próxima live, que será anunciada, e convidamos você a adquirir o exemplar do livro para você aprofundar essas questões. Sérvia, uma nação mutilada, onde você vai aprofundar certamente tudo isso que nós estamos conversando aqui com Márcio Forte. A todos um grande abraço, até o próximo encontro, e se você escreve, seja literatura, seja estudos como esse do Márcio Forte, procure a editora D3 Educacional, que nós teremos o maior prazer em conversar com você, olhar os seus originais e uma possível publicação. Nos procure que a gente conversa para esse seu trabalho se tornar realidade em livros publicados aqui na editora D3 Educacional. Forte abraço, Márcio Forte, até a próxima. Suas considerações finais e suas despedidas. Graças, Lodi, por essa oportunidade. Foi um prazer estar com vocês aqui, apresentando essa conclusão desse tema muito importante, nessa transição multipolar. Abordaram que foi a Segunda Guerra Mundial, a bipolaridade, a unipolaridade e essa transição que estamos tendo desde 2005 e com mais projeção desde 2008 e 2015, com a vitória dessa tripla entente euroasiática na Síria de Bashar Assad. Então é isso, pessoal. Vamos abordar no próximo capítulo a nossa maiúscula América nessa transição multipolar, que vai ser interessantíssimo para conhecer mais profundamente
a nossa região histórico-cultural, que é a nossa amada América Latina ou Iberoamérica. Dodge, graças por todo. Estamos em contato e nos vemos pronto para mais interações geopolíticas. Um forte abraço a todos. Forte abraço, até a próxima.